Galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje, talvez vocês tenham percebido que a imagem está um pouquinho diferente, mas é porque eu tive que mudar para onde eu gravo meus vídeos. Todavia, a gente está aqui para poder falar um pouco de Santos, para poder falar de contratação. Como eu falei, os vídeos que eu estou fazendo aqui servem para contratações de fato, tá? Então, contratações que chegaram, que estão na certeza, e por isso que eu demorei um pouquinho para gravar, pra gente ter a certeza do que vamos falar. Mas eu vou falar de alguns jogadores que são mais atuais, que estão fechando hoje aí com o Santos. E de fato, eu acredito que já estejam tudo certo, por isso que eu vou fazer esse vídeo anunciando já bonitinho. Mas ainda tenho que fazer vídeo do Zé Ivaldo, tá? Por exemplo, como eu já vou fazer 3 vídeos hoje, vou deixar o do Zé Ivaldo pra amanhã. E eu também tenho que fazer outro vídeo do Caixinha especificamente, tá, meu querido? Então vai ter um vídeo só do Caixinha, com cenas de treino dele, coisas que ele implementou, coisas que ele soltou no site do Santos. Ele madrugou recentemente também, acho que de ontem pra hoje dia 7/1, em busca de reforços, né, atento no mercado, negociações. Então assim, a gente tem que falar bastante do trabalho do Caixinha no Santos, que é um trabalho de começo de trabalho bastante encantador. Mas bom, começamos falando tudo isso pra começar a falar de um vídeo de contratação. E eu tô priorizando as contratações que mais me animam. Não que o Zé Ivaldo seja uma contratação ruim, mas tem contratações que me animam mais, tá? E o exemplo dela é este homem aqui. A Atlético acerta empréstimo de Léo Godoy com o Santos, né? Então o Léo Godoy, lateral direito, terá vínculo com o clube paulista por 1 ano com opção de compra fixada. Isso aqui é bem legal, tá, cara? Em busca de reforços para a temporada, o Santos acertou junto ao Atlético a contratação do lateral direito Léo Godoy. Informação publicada primeiro pelo César Luiz Melo. Gosto bastante desse cara. O argentino será emprestado ao Santos por 1 ano, com opção de compra fixada ao final do término. O acordo entre Atlético e Santos está encaminhado e faltam detalhes para Léo assinar com o time paulista. O alvinegro aguarda o atleta passar por exames médicos. Destaque Estudiantes, argentino de Léo Godoy, de 29 anos, chegou ao Furacão na temporada passada, fez parte do plantel que foi rebaixado à Série B. Muita gente pode me perguntar, Rex, pô, é um cara que foi rebaixado pra Série B, jogou bem mais ou menos, não à toa, muitas vezes foi reserva do Madison. É claro, ele foi mais titular do que reserva, tá? Mas chegou a ficar reserva. Mano, por que caramba eu estaria empolgado pelo Léo Godoy? Por ser gringo, né? Porque é gringo. Não é porque é gringo, não. Mas porque o Léo Godoy, ele tem uma carreira interessante. Eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês o porquê que o Léo Godoy é sim, na minha concepção, um lateral pelo menos interessante, pelo menos um lateral que faz sentido, tá ligado? Vamos lá. O Léo Godoy hoje tem de valor de mercado 3,5 milhões de euros, o que não é um valor baixo, tá, pra lateral. Tem 29 anos, nasceu em Concórdia, na Argentina. E ele pode atuar principalmente como lateral direito. Ele já jogou de volante pela direita, tá? Pelo menos Estudiantes, no Talleres, mas ele não gostou, não à toa, ele critica quando ele fez isso. Ele gosta de jogar de lateral direito, tá? Ele teve principalmente valor de mercado, vocês vão ver no Atlético aqui, ó, de 3,8, quando ele foi pro Atlético, né, do Estudiantes pro Atlético. E aí a gente começa a pegar algumas questões, né? O Léo Godoy, então ele começou no Atlético Rafaela, pra quem não sabe, o Atlético Rafaela é um time da Argentina, bem ok. Depois foi pro Talleres, no Talleres onde ele fez uma boa parte da carreira, de 16 a 20. Ele foi destaque em vários momentos pareceu que ele ia sair, ele teve problemas, tá, lá. Mas ele sempre foi destaque, não à toa chegou na seleção, mas seleção do campeonato argentino. Estudiantes tentou contratou-lo por um valor alto. E aí depois veio o Atlético Paranaense vendo o bom desempenho dele e o contratou de fato. Ele ganhou inclusive uma Copa Argentina, se não me engano. Deixa eu ver se foi pelo Estudiantes ou foi pelo Estudiantes 22-23. 22-23 também foi onde ele fez uma boa temporada na Sul-Americana, tá? Se a gente for pegar o desempenho dele, a gente vê que ele é um cara que tem bastante gols, mas principalmente assistências. Tem um lateral que dá muitas assistências, né? Na Superliga a gente vê ele tem um número de 19, tem 172 jogos. Mais de uma assistência a cada 10 jogos, tá? Se a gente for somar com o número de gols, então é um número bastante bacana para um lateral, tá? Bastante bacana mesmo. Então, se a gente for pegar, quem é Léo Godoy? Vamos começar pelo Elanteros. Seu futebolista interriano sorprende por sua velocidade. Então, o Léo Godoy ele sempre foi tratado, né? Ele tinha 22 anos na época, de 2018, isso. Quando estava no Talleres, ele, de fato, foi trabalhado como um cara muito interessante. Ele alcança picos de 34 km por hora, tá? Então acaba sendo um dos marcadores mais intensos do futebol argentino. O mais importante também é que ele usa essa velocidade para subir ao ataque, sustenendo, né, mantendo a intensidade dos seus retornos para defender. Então é um lateral direito que fala que ele é muito rápido e que tem uma velocidade bizarra, tá?
Vai falar também que ele estudou a nível mundial, passou por testes em outras ligas e tal. E aí se a gente for pegar, né, na época faziam, né, os mais velozes de fevereiro de 2017, tinha o Bale na época, o Berril do Flamengo, lembra? 36 por hora e tudo mais. Se a gente for ver aqui, a gente vê como que a velocidade dele não é uma velocidade a se descartar, tá? Que nem eu falei, o pico dele era de 34, né? 34 km por hora. 34 km por hora ele estaria acima do Aaron Lennon do Everton. Ele seria o quinto jogador mais rápido do mundo na época, pra vocês terem noção que o cara era rápido, né? O cara tinha como característica ser rápido. Então, já é uma característica bem interessante do Léo Godoy. Aí se a gente for pegar aqui, ó, uma matéria do Goal, né, o time ideal do futebol argentino em 2018. Foi a matéria saiu em 31 de dezembro de 2018. E aí vocês veem que, né, tem pelos times. E quem que é o lateral direito ideal do argentino? Léo Godoy. Tadieres foi uma das revelações nessa primeira metade do ano e brilhou com seus laterais, Godoy e Lucas Olaza. Em segundo semestre, o uruguaio foi ao Boca e em terreno se quedou ao T, então Tadieres, onde se manteve como um dos principais jogadores da equipe, a ponto de que agora busca no futebol europeu. Então sim, o Léo Godoy já teve procura do futebol europeu, tá? E aí fala aqui, né, que ele se despediu do Tadieres, isso foi em 2020, e foi para o Estudiantes, né? E aqui é tratado como uma grande contratação, porque de fato o Léo Godoy é um lateral que tinha uma qualidade bastante grande e muita gente imaginava que, né, ser um jogador que queria se destacar, um jogador muito interessante a nível de futebol até mundial, tá? Então o Léo Godoy sempre foi um jogador com status muito grande, status muito alto, então a gente começa a ver isso. E aí a gente vai para a próxima matéria, Leonardo Godoy, que é o novo reforço de Estudiantes. E essa é uma matéria bastante interessante, né? Confirmação como preparação e a chegada dele. Então depois de... matéria também de 16 de dezembro de 2020. Fala, né, que depois de várias negociações, espera por um longo e esperado, finalmente Léo Godoy se converteu, né, na quarta incorporação de Estudiantes. E aqui fala como ele foi contratado, né? Fala que ele é um jogador bastante interessante, a metade do Tadieres, por entonces acendeu o câmbio de $800 mil por 80% do passe. Falam também, inclusive, que ele estava com o Voivoda, né? Jogando em Talheres, disputou em 9 partidas, converteu 7 gols, né? Contemplando tanto nas ligas e tudo mais. É um cara que é bastante interessante, né? E aí a gente vem para as matérias dele no Estudiantes, por exemplo, 0-0 contra o Atlético Paranaense, que foi a partida que o Atlético olhou para o Godoy com mais carinho, né? E fala um pouquinho, né, do Léo Godoy, como foi uma partida complicada para os times e tal. E que agora os argentinos iam jogar em casa. Um jogo bastante interessante, né? Mostravam bastante, porque vai falar um pouquinho dos dois times. É bastante interessante ver isso aqui. Por fim, a gente ainda tem o Corinthians, que ficou muito afim do Léo Godoy. Isso ainda foi em 2023, então a gente tá falando de menos de 2 anos atrás. Mas 26 de dezembro, quase um ano atrás, tá? Pra vocês terem noção como esse cara estava em alta no mercado há pouquíssimo tempo. Corinthians e Atlético Paranaense brigam pelo lateral. Estudiantes, Botafogo faz consulta. O clube argentino queria receber de 2 a 3 milhões de dólares pelo jogador. E aí, né, eles se interessaram, foram atrás do lateral de 28 anos. E aí, ele estava bastante valorizado. E aí também ele falou que tinha preferência pelo futebol brasileiro e tudo mais. Se não me engano, no final ele preferiu o projeto do Atlético Paranaense do que o do Corinthians. Bom, uma atitude não tão certa quando a gente vê como acabou o Atlético Paranaense, como acabou o Corinthians, né? Mas isso aí não tinha como ele saber. E o Léo Godoy acabou mesmo assim vindo e fazendo um trabalho interessante no Paranaense, mesmo que o time tenha caído, né? E aí, beleza, o Atlético Paranaense encaminhou a contratação do lateral Léo Godoy. O Atlético encaminhou mais um reforço com a chegada do Matheus Gamarra e do atacante Romeu Benítez. A gente no Léo Godoy chega, o contrato será válido por 4 temporadas. Para fechar o negócio, superou a concorrência do Corinthians, São Paulo e Botafogo. Negociações foram conduzidas por Rodrigo Gama Monteiro e Mário Lala com a voz do presidente Petaglia. E aí falam, né, na atual temporada foram 47 jogos com 4 gols e 11 assistências, cara. Começou a carreira no Rafaela, também já jogou como zagueiro, depois passou por Talheres, né? E aqui vai falar um pouquinho dele, né? O Corinthians negociava diretamente com ele e tudo mais. E aí, vamos para as matérias. Quem é Léo Godoy? Vamos lá. Quem é Léo Godoy? Fala aqui bastante do reforço, né? De como foi o reforço dele. Então que ele tinha 1,73 de altura. Ele nasceu de Concórdia, único filho homem, tendo 3 irmãs, ainda como criança dividida entre escola, comércio da família, ajudava na reposição dos produtos, na participação dos campeonatos. Então ele fala como que era um cara
que passou por uma infância bastante humilde, né? Se mudou pra cidade de Rafaela, na província de Santa Fé, 400 km de casa, pra viver o sonho de ser jogador de futebol. E aí fala aqui como passou muita dificuldade de alojamento também e tal. Drama deu a volta por cima. Então ele teve alguns problemas quando fraturou a fíbula da perna esquerda, recuperado, teve várias atuações pelos Estudiantes, pelos Pinchos em 3 temporadas, fez 141 partidas com 9 gols e 19 assistências, números muito bons, tá? Foi titular em ambos confrontos contra o Furacão, inclusive na Libertadores de 22. E o Atlético fala que o valor que o Atlético ia pagar, fala que o lateral direito, o Léo Godoy, ele é um lateral mais ofensivo, que chega bastante linha de fundo e tem alto índice de acerto de cruzamentos. Agora a característica do Furacão nos últimos dias, a partir do lançamento de Fernandinho, pode ser aprimorado em 2024. Então fala como que ele é um cara interessante, né? E é um lateral que vai jogar bem espetadão, tá? Então é um lateral que mais acerta cruzamentos, é um lateral muito interessante, de fato. O Léo Godoy. Tem a matéria também aqui do GE, né? Que eu acho que agora é com a chegada dele pro Santos, né? Falando como joga o Léo Godoy. É uma matéria bem interessante, também recomendo vocês a lerem, tá? Como foi campeão pra Argentina, teve sondagem pra seleção argentina, tá? Isso vale lembrar. Depois da queda de São Paulo, Scaloni assumiu a seleção do país e Léo Godoy entrou no radar mais uma vez. Então ele entrou no radar várias vezes, o estado da seleção argentina. Nunca chegou aí de fato, mas sempre foi um lateral cogitado. Então assim, é um lateral muito promissor, cara. Um lateral muito interessante que fez uma má temporada, na verdade, no Atlético Paranaense. Mas que a gente pode fazer umas comparações aqui pra vocês entenderem como esse lateral é promissor. Lembra o Lucas Blondel, que é um lateral que o Santos quis muito já. Hoje tá no Boca Juniors, pra quem não sabe. A gente pode comparar com o próprio Lucas Blondel. E aí, se a gente for pegar um outro lateral brasileiro interessante, deixa eu ver se eu penso em alguém aqui pra pegar. Pra pegar na lateral direita. Sei lá, cara. Na lateral direita. Quem que é um lateral direito interessante hoje no futebol brasileiro? O Vitinho. Vitinho é um lateral direito interessante? Posso considerar o Vitinho um lateral direito interessante? Talvez, né? O Vitinho é o titular do Botafogo ou eu tô esquecendo de alguém? Eu tô sentindo que eu tô esquecendo de alguém. Lateral direito do Botafogo. Acho que eu tô esquecendo. Não é o Vitinho principal hoje? Deixa eu ver se eu lembro. Tem o Rafael, o Vitinho. Acho que é o Vitinho, né, cara? É o Vitinho. Então, beleza, vamos combinar com o Vitinho. Se tem menos números, né? Porque ele chegou no meio da temporada. Vamos comparar ele, fazer um comparativo dele com o Léo, tá? Bora lá. Então, vamos lá. Léo Godoy jogou como meia direita e lateral direito, dificuldade de bolas longas. Então, a gente vê que é um cara que às vezes já tomou bola nas costas, já tomou mesmo, né? Ele não é um cara tão defensivo. Mas se a gente for pegar no Atlético Paranaense, tá? Muita gente falou, ele foi reserva. Cara, não, ele jogou 21 jogos dos 26 que ele jogou. Então, assim, a maior parte do tempo ele foi titular, tá? Ele tem um gol no Atlético Paranaense, mas você vê que ele chegou muito pouco ao ataque, o que é o ponto forte dele. Então não é um time que deixou ele subir muito pro ataque. Tem apenas 2 assistências, tá? Deu poucos toques ofensivos na bola, vocês vão ver. E em cruzamento, mesmo assim, ele ainda conseguiu um acerto de 20%, mesmo dando 0.4 cruzamento por jogo. Então a gente vê que é um lateral que não tinha espaço para subir ao ataque do Atlético Paranaense. Por isso que pra mim deu errado. É um lateral ofensivo que não subia ao ataque. Então a possibilidade, cara, dele dar errado era muito grande. Porque é um lateral ofensivo que não subiu ao ataque. Agora, um lateral ofensivo que não sabe ataque, né? Vai ter números aqui, ó, defensivos ruins também. Interceptação baixa, negócio baixo, porque não é dele, né? Não é um cara que vai tá ali pra isso. Se a gente pegar com o Blondel esse ano, né? O Blondel jogou até bem menos do que ele, 9, 6 partidas. Fez 2 gols, é verdade. Mas você vê que também, um acerto de cruzamento parecido de 20%, mas cruzou até menos, também não chegou ao ataque porque quase não jogou, né? Tem um número até de desarmes mais alto. Agora se a gente pegar 23, antes vamos pegar 24 do Vitinho também. 24 do Vitinho, 11 jogos, 11 começados, não fez gol também, não deu assistência, né? Chegou pouco, você vê que tem um número de cruzamento menor do que desse rapaz. Mas é claro, o número de desarmes maior, é um lateral mais defensivo, não é mais defensivo, mas é um lateral que tem algumas características defensivas ali. Se a gente for pegar 23 e 24, então, vamos lá, do Vitinho. Agora vamos pegar os anos que esses caras jogaram mais. 23 do Blondel e 23 do Godoy. E aí 23 do Godoy a gente tem que ir no Argentinão. Beleza? A gente já tem números bem diferentes, tá? É esse aqui mesmo, essa aqui, você não tem dúvida. Essa aqui. Vamos lá, 23 do Godoy. 22 jogos, 21 começados, titular absoluto. 1 gol, beleza?
3 grandes chances perdidas, por quê? Aí a gente já vê que é um cara que no Estudiantes estava chegando mais. 5 assistências, aí a gente já vê como ele chega na bola, ó. Ele tem bem mais toques na bola no jogo, 47, ou seja, 48, participa muito mais do jogo. A gente vê que o número de partidas dele nem diminuiu tanto, tá, do Estudiantes pra lá, mas ele tinha mais liberdade ofensiva. Número de cruzamento de 23%, acerto muito bons, quase dando um cruzamento pro jogo. Um número bem interessante. O número de passe dele, passe curto, passe longo dele não é muito bom, o curto até ok. Mas, de novo, defendendo, números baixos, tá? Não é um lateral defensivamente muito interessante, mas um lateral com muita ofensividade, muita velocidade, um bom cruzamento. O Blondell, 8 jogos, 7 começados. Também nem 23 o Blondell jogou tanto, hein? Acho que foi 22 que ele jogou, sei lá. Ou tô pegando a liga errada, acho que tô pegando a liga errada. Isso, peguei a liga certa agora. 18 jogos, 15 começando. 0 gols, novamente. Uma grande chance perdida apenas. Tem um cruzamento bom, tá? A gente vê que ele tem um número de acertos maior, né? Tentou cruzamentos, mas número maior. Bons toques na bola. E defensivamente melhor, tá? Então dá pra falar, o Lucas Blondell de fato é um lateral que nas últimas temporadas tem mostrado um futebol até mais interessante do que o Godoy. Não que o Godoy seja ruim, tá? Mas de fato são números um pouquinho diferentes. O Vitinho, 32, 26 começando, também não fez gols, deu apenas 2 assistências, uma grande chance criada, número de cruzamento bem baixo, mas defensivamente até se mantém um pouco acima do Godoy. Então a gente vê, o Godoy é um lateral que tem números de cruzamento, principalmente, de assistências, acima até do Blondell e do Vitinho, que são considerados bons laterais no mercado. Eu acho que é um lateral que faz sentido. Desde que a gente dê liberdade para ele atacar. Não é um lateral que tem que vir para ficar no campo de defesa jogando com a bola ali defensivamente. Um lateral que tem que ter liberdade para subir com a bola, tem que ter liberdade e criatividade para criar oportunidades no campo de ataque. É uma boa contratação? Na minha visão, só que tem que saber usar ela. Não adianta contratar o Godoy e botar ele na zaga, tá ligado? Bem para defender ali. Tem que ser um lateral que tenha definição, um lateral que tenha chegada na área do adversário. Acho que é uma contratação que faz sentido, mas com preço de compra fixado, até porque é um lateral que é promissor, mesmo já tendo 29 anos, é um lateral que faz sentido, tá? Essa é a minha opinião, espero que Godoy venha aí, vamos ver como vai ser a carreira de Léo Godoy pelo Santos, tá bom? Forte abraço, meus queridos, queria pedir seu like, seu comentário, a sua inscrição, muito obrigado, e agora eu fui.